Biografia de Rachel Sand, capítulo 4. Seria este o povo? O próximo passo no caminho para Rachel se tornar uma tradutora e missionária competente envolvia participar do acampamento na floresta que durava 3 meses. Como o próprio nome indicava, o acampamento na floresta era realizado na floresta, perto de El Real, no estado de Chiapas, no sul do México. Rachel ouvira falar sobre o lugar pela primeira vez nas cartas enviadas por Nat, seu irmão. 2 anos antes, em 1946, um pequeno avião que atendia o acampamento na floresta caiu durante a aterrissagem na pista de pouso da floresta, e Nat foi enviado para El Real para reconstruir a aeronave danificada. Nas cartas para Rachel, Nat descrevera a natureza rústica do acampamento na floresta. Quando Rachel finalmente chegou lá, ela descobriu que seu irmão não havia exagerado na descrição do lugar. O acampamento na floresta consistia em um grupo de cabanas de barro construídas entre as árvores ao lado de um rio. A floresta, Rachel aprendeu, se estendia por todo o leste até a fronteira do México com a Guatemala e ia além. Rachel dividia uma das pequenas cabanas de barro com outra mulher, enquanto a segunda cabana de barro nas proximidades possuía um único fogão e servia como a cozinha do acampamento. A programação diária era exigente. Toda manhã, Rachel acordava às 6 horas. O café da manhã era servido às 7 horas, seguido do estudo linguístico das 8 às 10 horas. Então chegava o momento de 2 horas de trabalho no jardim, cavando o chão úmido da floresta, na tentativa de cultivar vegetais para comer. O almoço era servido ao 12:30, seguindo de mais 1 hora de estudo linguístico. O resto da tarde era então retomado com outras tarefas, além de mais estudos linguísticos. O acampamento na floresta era diferente de tudo que Rachel já havia experimentado. Era na realidade um longo teste de sobrevivência. Esse era o ponto. O acampamento foi projetado para ser uma espécie de campo de treinamento em que os missionários prospectivos aprendiam a sobreviver, viver e trabalhar em locais escassos, remotos e primitivos. Assim, além de estudar linguística e fazer muitas tarefas, Rachel se viu remando uma canoa bastante pesada, cheia de equipamentos e suprimentos através de corredeiras de água branca, percorrendo passagens montanhosas difíceis, procurando comida em meio à vegetação da floresta, construindo uma cabana improvisada sem ferramenta e aprendendo a usar penicilina, o mais novo medicamento no mercado. Ela e os outros alunos também completaram uma caminhada de 9 dias pela floresta para observar o trabalho de Phil e Mary Bai. Os Bais eram missionários da Wycliffe e serviam entre os índios da tribo Lacandon, situado perto da fronteira guatemalteca. Rachel ficou impressionada com o trabalho feito pelos Bais com os Lacandós e esperava que, quando chegasse sua vez, ela também fosse uma missionária eficaz e frutífera. A caminhada de 9 dias foi seguida por uma experiência solo de 4 dias na floresta. Neles, Rachel precisou colocar em prática todas as habilidades de sobrevivência aprendidas. Cada dia no acampamento na floresta parecia trazer algum novo ajuste ou desafio para Rachel. A maioria deles se relacionava com os animais locais. Ratos corriam ao redor das vigas de madeira da cozinha, e burros selvagens infiltravam-se no complexo à noite e comiam qualquer roupa deixada no varal por descuido. Para piorar as coisas, cobras venenosas pareciam estar em perpétua emboscada em cada canto, e os mosquitos eram onipresentes, enxameando ao redor de Rachel e a mordendo, sem importar onde ela fosse ou o que fizesse. Apesar das dificuldades, Rachel não se sentia desencorajada. Por mais difícil que fosse a experiência do acampamento na floresta, ela sabia que se preparava para o que cria ser seu destino para o resto da vida. Ela também ficou muito grata pela própria infância. Todas as caminhadas, horas gastas nadando e jogos mais brutos que ela havia brincado com os irmãos ajudaram a prepará-la para os rigores da vida na floresta. Enquanto o acampamento na floresta progredia, Rachel reunia todas as informações que conseguia obter
das visitas dos missionários e funcionários do CIL e da Wycliffe. Ela descobriu que o principal foco da organização se deslocara dos índios do México para os índios do Peru e que os missionários da Wycliffe também estavam trabalhando agora na Nova Guiné e se mudando de lá para as remotas ilhas do Pacífico. Quando o acampamento na floresta finalmente terminou, Rachel recebeu sua tarefa. Ela estava sendo enviada para o Peru para trabalhar entre os índios da tribo Piro, no nordeste do país. Lá ela substituiria Esther, missionária do CIL que estava prestes a voltar para casa de licença. Rachel ficou animada com a nova atribuição, em especial porque teria a oportunidade de parar no Equador no caminho e visitar Nath e sua esposa, que agora estavam servindo naquele país com a Associação Missionária de Aviação. De uma pequena e remota pista de pouso na floresta de Chelmera, Nath usava um avião para voar e prestar serviço às várias estações missionárias espalhadas por Oriente. Assim é conhecida a região de floresta do Equador, a leste da Cordilheira dos Andes. Oriente formava a parte ocidental da bacia amazônica. Por mais de 2.000 quilômetros, a mata corria do Equador por toda a América do Sul até a costa atlântica do Brasil. Na verdade, o irmão de Rachel não estava voando para lugar algum no momento por causa de um acidente infeliz. Uma turbulência severa atingiu sua aeronave quando ele decolara de Quito, capital do Equador, causando a queda do avião. Nath sobrevivera à provação, mas tinha que usar um gesso que imobilizava toda a parte superior do seu corpo, enquanto uma fratura por compressão em uma das vértebras nas suas costas se curava. Nath escrevera para Rachel e contara tudo sobre o acidente, observando que a recuperação de sua lesão seria uma tarefa longa e lenta. Como resultado, Rachel estava ansiosa em ir ao Equador e encorajar o irmão mais novo. Ela também estava ansiosa para ver sua sobrinha, a quem Matt dera à luz recentemente. Rachel voou para Quito, cidade situada no Equador, no alto da Cordilheira dos Andes. De lá pegou um ônibus para a longa viagem pelo lado leste dos Andes até a pequena comunidade de Chelmera. Enquanto o ônibus batia e sacolejava no caminho para o sul, passando pelo monte Cotopaxi em direção a Ambato, Rachel conversava em espanhol com os passageiros sentados à sua volta. Aproximadamente a cada meia hora, o ônibus parava em meio a uma nuvem de poeira, por entre um coro de gritos agitados. As pessoas locais subiam e desciam do ônibus e a intensidade de seus gritos dependia de quanta bagagem havia colocado no teto do veículo. À medida que cada passageiro subia a bordo, colocava bolsas, caixas e sacos no teto do ônibus, contendo de tudo, desde vegetais a galinhas pequenas. Era muito mais difícil, porém, conseguir descer essas coisas que içá-las para cima. Às vezes, um dos itens da bagagem ficava preso no fundo da pilha, e tudo tinha que ser descarregado para poder tirá-lo do ônibus. Parecia a Rachel que levaria uma eternidade para chegar lá, e ela, com todos os outros no ônibus, esticava o pescoço para olhar pela janela e se certificar de que todos os seus pertences haviam sido carregados de volta no teto do ônibus e não deixado para trás. A cada parada que o ônibus fazia, os vendedores se aproveitavam dos passageiros famintos a bordo. É claro que com sua pele branca e leitosa, Rachel se destacava dos outros passageiros. Como resultado, os vendedores pareciam dirigir-se diretamente para ela, oferecendo para lhe vender todos os tipos de guloseimas saborosas, desde limonada caseira servida em garrafas antigas de cerveja, a porquinhos da Índia torrado por inteiro, com pelos, patas e dentes. Rachel apenas acenava que não queria. Na hora do almoço, o ônibus chegou em Ambato, o conhecido portal para o Oriente. De Ambato, a rota se desviava para o leste e descia abruptamente até as cidades de Banos e depois a floresta oriental. Enquanto os ônibus desciam as montanhas, Rachel observava a paisagem do lado de fora mudar. As paisagens estéreis e rochosas da montanha iam sendo substituídas por uma vegetação exuberante e verde,
repletos de orquídeas, que cresciam até a beira da estrada emburacada. Enquanto eles sacolejavam no ônibus, o pico nevado do vulcão Monte Sangay apareceu. Nat havia descrito a montanha para Rachel em uma de suas cartas, e agora claramente à vista. Rachel sabia que estava chegando perto do destino. Por fim, o ônibus fez mais uma curva acentuada na estrada e deslizou por mais 1000 metros antes de parar com os freios guinchando alto do lado de fora de uma taberna que ostentava uma placa em que se lia Shelmera. Rachel ficou aliviada e satisfeita por ter chegado ao fim da árdua jornada de 12 horas no ônibus. Ela ficou ainda mais feliz ao ver que esperando no pátio externo em frente à loja estava o seu irmão Nat. Bem-vinda, Shelmera. Nat cumprimentou Rachel, que abraçou o irmão o mais forte que pôde, pois toda a parte superior do seu corpo ainda estava engessada. Enquanto esperavam que a bolsa de Rachel fosse tirada do teto do ônibus, Nat explicou que o pequeno assentamento, que consistia em cerca de 30 prédios ao todo, havia sido recortado da floresta pela companhia de petróleo Shell, daí seu nome. O local servira como a base principal da empresa para a exploração de petróleo em Oriente. Uma vez que sua bolsa foi descarregada, Rachel partiu com Nat para Shelmerita, o nome que Nat Marge dera à sua casa no final da pista de pouso. Nat mostrava o caminho, avançando o melhor que podia com o gesso. Rachel seguia pela estrada que o ônibus acabara de descer. A estrada corria paralelamente a uma longa e limpa pista de pouso. No final da pista de pouso, do outro lado da estrada, havia uma casa com telhado de zinco. Esta é a nossa casa, Lar Docilar, apontou Nat. Logo, Rachel estava sentada na sala de espera de Shelmerita, embalando a sobrinha nos braços e olhando a maravilhosa vista do Monte Sangay que o cômodo oferecia. Embora Rachel não tivesse visto Nat por vários anos, enquanto eles riam e conversavam, os anos pareciam se dissipar, e Rachel logo sentiu a mesma conexão que sempre tivera com o irmão mais novo. Nat e Marge ouviam com atenção enquanto Rachel lhes contava tudo sobre suas experiências no Instituto de Linguística de Verão, em Oklahoma, e no acampamento na floresta no México. Rachel também contou sobre ela ter sido designada para o Peru. Então Nat explicou-lhe tudo sobre a vida em Oriente e como, uma vez que suas costas estivessem curadas, ele esperava obter uma nova aeronave e começar a voar de novo para as estações missionárias mais remotas. Ele explicou sobre as diversas tribos que viviam em Oriente e sobre as diferentes organizações missionárias, e sobre os missionários que trabalhavam entre eles, alguns dos quais haviam se tornado seus amigos íntimos. No entanto, há uma tribo com quem ninguém está trabalhando, disse Nat. Quem são eles e por que nenhum missionário aceitou o desafio de alcançá-los com o Evangelho? Rachel perguntou. Eles são uma tribo conhecida como os Aucas, disse Nat, e eles têm a reputação de assassinar todos os estranhos que entram em seu território. Ninguém jamais conseguiu viver entre eles. Apesar da reputação assustadora dos Aucas, Rachel sentiu arrepios se formando em seus braços enquanto seu irmão falava. Seria este o grupo da visão que ela teve todos aqueles anos atrás? Essas pessoas estavam esperando que ela lhes levasse o Evangelho? Naquela noite, enquanto Rachel estava no minúsculo quarto de hóspede em Shelmerita, pensou nos índios Aucas que moravam uns poucos quilômetros de onde ela se encontrava. Enquanto pensava na tribo, ela começou a sentir serem elas mesmas as pessoas de sua visão. No entanto, ela não conseguia imaginar como as alcançaria. Por um lado, a Associação Wycliffe para a Tradução da Bíblia e o SEAL não tinham uma base missionária no Equador, e uma vez que os Aucas mataram as pessoas de fora que tentaram se aproximar, ela não tinha ideia de como convencê-los de que queria ser amiga deles. Antes de adormecer, Rachel orou para que Deus de alguma forma juntasse as circunstâncias que tornariam seus sonhos de alcançá-los com o Evangelho em uma realidade. Enquanto isso, Rachel tinha muito com o que ocupar seu tempo. Depois de passar uma semana com Nat, Marge e a bebê, ela continuou o caminho até Peru, onde se estabeleceu entre os índios Piros.
Logo após sua chegada, Esther partiu para os Estados Unidos de licença. Após o retorno de Esther de sua licença, Rachel decidiu que era hora de um novo desafio. Ela havia planejado ir morar entre os índios mulatos, um grupo que nunca ouvira o Evangelho, aprender sua língua e traduzir as Escrituras para eles. No entanto, uma vez que nenhum outro missionário estava disponível para ir com Rachel e apoiá-la no novo empreendimento, ela teve que abandonar o plano. Embora Rachel estivesse profundamente desapontada com o resultado, seu desapontamento logo se transformou em alegria quando ela soube de uma oportunidade entre os índios Chapras. Os Chapras eram um subgrupo da tribo indígena Kadosh, como os mulatos, e falavam um dialeto semelhante à língua dos candochos. Os Chapras eram caçadores. Seu território estava localizado nas profundezas da floresta, ao longo do rio Puxaga, perto da fronteira do Peru com o Equador. Em 1950, Doris Cox e Loretta Anderson se estabeleceram entre os Chapras e começaram a aprender sua língua. Agora elas estavam traduzindo o Novo Testamento nesse idioma. No entanto, como Doris e Loretta deveriam voltar para casa de folga, Rachel se ofereceu para ir trabalhar entre os índios Chapras, enquanto Loretta e Doris voltavam para casa. Como Rachel logo aprendeu, até mesmo chegar ao território dos Chapras não era uma tarefa fácil. A primeira etapa da viagem envolvia uma viagem de 5 horas em um pequeno hidroavião, que sobrevoou a densa floresta do leste do Peru. Rachel ficou aliviada quando o piloto finalmente circulou com o avião e o baixou para pousar no rio Morona. Ela ficou feliz ao sair e esticar as pernas. No entanto, ela logo descobriu que estava trocando um espaço confinado por outro pelo resto da jornada. Ela tomou seu lugar no meio de uma canoa apertada e logo partiu de novo. Desta vez foi necessário remar pelo rio por 8 horas antes de chegar ao território Chapra. Rachel ficou encantada porque a longa jornada terminara. Ela se mudou para a pequena casa de telhado de palha que Doris e Loretta haviam construído. O chão da casa ficava sobre palafitas, a 1 metro do chão, e as laterais ficavam quase sempre abertas. Rachel gostava de viver e trabalhar entre os Chapras. Em uma carta que ela escreveu aos amigos, 6 semanas depois de chegar entre os índios Chapras, ela fez a seguinte observação: os Chapras são índios simpáticos, belos também, especialmente quando colocam as penas brilhantes, penteiam seus cabelos e se arrumam e pintam. Encontramos neles um caráter que respeitamos. Contudo, achamos difícil acreditar que nosso chefe tenha vingado a morte de 2 de seus irmãos, que uma esposa linda e jovem tenha sufocado seu primeiro bebê até a morte, após o falecimento do marido. Ela queria se casar de novo, mas ninguém a desposaria enquanto ela tivesse o bebê para cuidar. A floresta é um sonho de beleza natural, mas o pôr do sol vermelho ou o arco-íris por aqui significa morte certa para alguém. E até o chamado de um certo pássaro consiste em um mau presságio. À noite, quando os homens precisam se ausentar, as mulheres vêm com os filhos e dormem no chão do nosso lado. Elas têm medo de espíritos malignos. Embora não possamos lhes dizer muito ainda, elas sabem que não temos medo e se sentem seguras conosco. Rachel gostou particularmente de conhecer Tariri, o chefe da tribo. O chefe deu a Rachel o nome indígena Chotari. Rachel e o chefe Tariri passaram muitas horas juntos conversando. Tariri se gabava para Rachel a respeito de quantas pessoas ele já havia matado durante sua vida e fez questão de provar sua alegação, mostrando a Rachel as cabeças decepadas de suas vítimas infelizes. Tariri também explicou a Rachel acerca das crenças dos Chapras. Os candoches confiam na jiboia para obter Arotama, o poder da vida longa, disse Tariri certo dia. Ele então explicou como o guerreiro, ao ver uma jiboia na floresta, bate nela com uma vara e a prende com uma raiz. Então arrasta a serpente para a clareira, prende a raiz ao chão e cobre a cobra com folhas de palmeira, para que ela não escape. Em seguida, o guerreiro se deita ao lado da jiboia, dorme e sonha. No sonho, a jiboia se aproxima dele, em forma humana, e lhe dá algo brilhante para engolir, Arotama, o poder sobre a vida e sobre os inimigos. Nossos ancestrais diziam que as jiboias não morrem nunca, ela vive para sempre. Por isso, ela detém o poder do Arotama.
Se você sonhar como a jiboia, também viverá como ela. O chefe explicou também para o Rachel como o jaguar e o falcão também podiam conceber o poder do Arotama. Rachel ouviu com atenção tudo o que o chefe Tariri tinha a dizer. Ele contou como a fumaça do tabaco, junto com os cantos e encantamentos, era usada para superar o poder da jiboia, de modo especial quando alguém adoecia ou morria. Com o passar do tempo, enquanto o chefe Tariri e Rachel continuavam suas longas conversas, eles se tornaram bons amigos. No entanto, uma coisa sempre intrigou Rachel. Embora o chefe tivesse permitido que Doris e Loretta vivessem em sua tribo, ele tinha pouco respeito pelo que elas diziam. Por que ele não as matara? Rachel se perguntava. Ou pelo menos as expulsara dali? Um dia Rachel perguntou ao chefe por que permitira que elas ficassem. Ah, Teotari, se 2 homens tivessem vindo, eu teria matado os 2 e teria arrancado a cabeça deles, respondeu o chefe Tariri. E se um homem e uma mulher tivessem vindo, eu teria matado com a lança e tomado a mulher como esposa. Mas 2 mulheres vieram, chamando-me de irmão. O que eu poderia fazer se não protegê-las e deixá-las viver entre nós? Essa foi uma resposta fria e honesta que deixou Rachel feliz por ser mulher. No entanto, apesar dos comentários do chefe e do fato de os caçadores de cabeças a cercarem de todos os lados, Rachel sentia-se estranhamente segura vivendo entre os chapras. Seus 12 anos de trabalho entre vagabundos e alcoólatras nos Estados Unidos ensinaram-no a enxergar além do comportamento de uma pessoa e valorizá-la como ser humano. Enquanto ela procedia assim, não demorou muito para que o chefe Tariri começasse a fazer perguntas sobre Deus e o mundo exterior. Rachel respondia às suas perguntas da forma mais honesta e simples que podia, sempre compartilhando um novo ponto sobre o Evangelho no processo. Seguindo a liderança de seu chefe, outros membros da tribo começaram a prestar atenção ao que as mulheres missionárias entre eles diziam sobre o Deus que morava longe, no lugar para o qual ele queria levá-los quando morressem. Por fim, depois de quase 1 ano afastada, Doris retornou ao trabalho entre os índios chapras. Com o retorno de Doris, Rachel decidiu que era hora de tirar 1 mês de folga antes de Loretta sair para sua licença. Em vez de fazer todo o caminho de volta para os Estados Unidos, Rachel decidiu voltar ao Equador e ficar com Nath e Marge durante 1 mês. Marge dera à luz recentemente a um filho, Steve, e Rachel tinha certeza de que ela poderia ser de alguma ajuda na estação missionária. Além disso, Rachel queria descobrir se alguém havia aprendido mais alguma coisa sobre os índios Aucas.